Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos do Jardim dos Ipês, mais uma noite nós nos encontramos para nós recitarmos o ofício das horas. Recitar, orar, meditar na palavra de Deus torna-se para cada um de nós uma fonte inesgotável de renovação interior. Sabemos, por experiência, que nós somos criaturas humanas sujeitas às tentações, sujeitas aos desvios de conduta. Porém, nós temos um Pai misericordioso, nós temos um Pai que nos ama um amor sem medida, um Pai que enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos redimir, para nos salvar. E somente, tão somente, amados irmãos, confiantes na presença do Divino Espírito Santo, nós poderemos trilhar o caminho da santificação. Iniciemos então o nosso ofício das horas no momento vespertino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, a nossa boca para louvar o Teu santo nome. Purifica o nosso coração de todos os pensamentos vãos, perversos e estranhos. Ilumina-nos o nosso intelecto, inflama o nosso afeto, a fim de podermos recitar este ofício digna, atenta e devotamente, e sermos ouvidos por Tua divina majestade. Oferecemos este ofício em união com a divina intenção com que sobre a terra Jesus apresentou seus louvores a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que conosco vive e reina para todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, na magnitude desta hora crepuscular, venho pedir-te o amor, o entendimento, a fé. Quero na noite que se aproxima, em união com os anjos, contemplar as Tuas misericórdias, ser prudente, ser calmo, casto e santo, ver no mistério do Teu corpo místico a realidade da participação hoje na eternidade. Feliz, através da comunhão de todos os santos, nos méritos conquistados por Ti. Guarda meu corpo de toda a impureza, livra a minha alma da tentação do maligno, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que a bondade e a alegria inunde todo o meu coração. Reveste-me com a Tua salvação, Senhor,
para que após a vigília e repouso que me proporcionará, agradecido possa eu te anunciar a todos. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o vinho e, tendo abençoado, e os entregou aos seus discípulos por sacramento do seu corpo e sangue. Digamos todos amém. A minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porquanto considerou a humildade da sua serva. Pois, eis que desde agora as gerações todas me chamarão bem-aventurada. Grandes coisas me fez o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente e dispersou os soberbos pelo intento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu vazios. Recordando-se de sua misericórdia, auxiliou a Israel, seu servo, como prometeu a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 ao 55. Caríssimos irmãos, após esta breve oração do ofício vespertino, quero me dirigir a todos vocês, a todos nossos amados irmãos do Jardim dos Ipês, nós que trabalhamos para construir a verdadeira Igreja do Senhor Jesus. E nesta noite, completar com uma reflexão. Crer da Igreja. Então vamos criar uma metáfora. Ouçamos com atenção. No bar do seu Candinho. O bar do seu Candinho era o mais movimentado da cidade. Não que ele vendesse muito, mas porque era o ponto de encontro dos amigos. Discutia-se de tudo ali naquele bar. Depois de um aperitivo, todo mundo entendia de qualquer assunto. Não perdoavam nem o vigário, o padre, nem os mais fervorosos que iam à igreja, à missa, todas as noites. O padre havia chegado fazia poucos dias. Numa segunda-feira, então, o seu Braulino saiu com esta. O padre novo mandou um convite lá em casa para ir à missa. Mas quer saber de uma coisa? Religião, cada um faz a sua. Esse negócio de ir à igreja, eu acho isso uma bobagem. Eu me entendo diretamente com Deus. O que interessa é o dono da boiada e não os boiadeiros. Nessa altura, abre aspas, a filosofia, fecha aspas, do seu Braulino encontrou apoio em dois companheiros que também nunca puseram os pés na igreja. Até fizeram viva com o cálice da branquinha. Da branquinha, como nós sabemos, é a saborosa, a passarinho, a água que passarinho não bebe, tantos outros apelidos que nós damos à cachaça brasileira, à aguardente.
Mas o seu Joaquim sentiu-se atingido na sua crença católica e tentou defender a igreja, dizendo: vocês nem sabem o que estão falando. A igreja vem de Deus. E dizendo: a igreja vem de Deus desde os tempos em que Cristo andava na terra. Foi Ele quem fez a igreja e deixou os apóstolos para pregar o Evangelho e salvar o mundo. Mas foi em vão. Foi o seu Braulino colocar mais lenha na fogueira para justificar sua falta de fé na igreja. O seu Braulino, aliás, o seu Joaquim foi quem usou da palavra defendendo a igreja. O Braulino era quem procurava induzir aos demais a desacreditarem na igreja de Cristo Jesus. Então o seu Braulino começou a botar para fora uma ladainha de defeitos daqueles que frequentavam a igreja. A Dona Maria, que brigava com o marido, aquele cavalão do filho do seu Zé, que batia no seu menino, no seu filho, o padre novo que tinha bigode. Onde se viu isso? Um ministro de Deus, um padre de bigode. O bispo que vinha sempre num carro novo. O papa que mora no palácio de mármore. Um padre tal que havia tirado a batina. A igreja da Idade Média que adotou a pena de morte. Será que o seu Braulino tinha a mesma razão? É o que vamos ver numa aula posterior. Amanhã nós poderemos dar continuidade a este ensinamento e nós falaremos sobre o caminho da descrença. Amados irmãos, encerrando este nosso encontro de oração, eu quero interceder por todas as nossas famílias, por todas as crianças, as mães, os pais, as famílias que residem no Jardim dos Ipês, aos nossos amigos, benfeitores, enfim, aqueles que ainda depositam um pouco de credibilidade em nosso trabalho, na missão do Padre que é chamado para anunciar o Evangelho, do Padre, do Frade, que tem como missão rejuntar o rebanho do Senhor Jesus, orar permanentemente, conservar em seu coração sempre um espaço para o perdão, perdoar, enfim, a todos aqueles que lhes lançam dúvidas, que lhes lançam uma fama, e de maneira muito especial aqueles que assumem uma posição intolerante quando dizem: onde já se viu um padre casado? Pois, amados irmãos, vamos nos atualizar. Ontem mesmo, na mídia, nos mais diversos canais de televisão, anunciou-se, através da palavra viva do chefe da Igreja Católica, o Bispo de Roma, Francisco, onde ele anunciara em alto e bom som que a Igreja Católica de Roma faz um esforço para
acolher todos aqueles que estão com seus casamentos desconstruídos, orientando a todos os bispos do mundo inteiro para que recebam os descasados, aqueles que vivem maritalmente. E a propósito, eu me lembro que tem sido esta uma repetição que eu faço permanentemente lá em nossa capela, quando das celebrações nas missas de domingo. Convido a todos aquelas e aquelas que por quaisquer motivo se sintam indignos de comparecer à mesa do Senhor, que superem esse receio, que superem esse temor. E isso por quê? Porque Jesus, Ele veio para aqueles que estão precisando de cura espiritual. Pois bem, então nós fomos e ainda somos duramente criticados por muitos dos nossos irmãos católicos da Igreja Romana, que não conseguem entender. Outros se mostram de forma intransigentemente refratários, isto é, não aceitam a presença de um padre casado. Ora, é necessário que nós procuremos conhecer mais a história da Igreja. Existe uma infinidade de livros, de orientações que nos levam a entender como se processou essa disciplina na Igreja. Porque por volta do século III depois de Cristo não existia essa disciplina rigorosa de que o padre obrigatoriamente teria que ser um padre solteiro ou celibatário, como nós conhecemos. Enfim, é uma disciplina criada na Igreja Católica de Roma, não é um dogma. Tanto isso é verdade que o bispo de Roma, do Vaticano, já está envidando todos os esforços para que a Igreja, para que se faça retornar à Igreja Católica de Roma todos os padres que, por terem contraído o matrimônio, por terem assumido corajosamente, honestamente, eticamente, a sua decisão de unir-se a uma mulher com o marido e ela como sua esposa, e por este ato de coragem e de honestidade foram afastados definitivamente das fileiras do clero da Igreja Católica Romana. Porém, Deus, com a sua onisciência, a sua onipotência, Deus que tudo corrige, Deus que tudo perdoa, nos manda agora homens de Deus exortando, provocando no sentido de que haja uma discussão e que tenha um resultado favorável, a fim de que definitivamente aqui em nosso Brasil, em nosso país, em nosso estado, coloquemos definitivamente um ponto final nesta polêmica que só causa dores, sofrimento, amarguras, né? Porque somos humanos, temos sentimentos, e quando recebemos ataques gratuitos, né, de pessoas que por desconhecimento agem dessa forma, evidentemente que nós sofremos, mas devemos perdoá-los, porque um dos maiores inimigos do desenvolvimento do ser humano é o desconhecimento, que nós comumente empregamos a palavra ignorar. É uma palavra de origem grega
é um derivado da palavra grega gnose, conhecimento. Daí vem ignorar, ignorante. Então, ignorante não tem aquela conotação como popularmente a gente entende. Ignorante é aquela pessoa grosseira, mal educada, não. Ignorante é porque desconhece. E a palavra de Deus, que educa, que converte, que muda a mentalidade, que leva todos os humanos de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, a uma verdadeira conversão ao reino de Deus, para compreender que somente o amor constrói. As divergências de natureza histórica ou versões, porque uma coisa são fatos históricos, é história como ciência sistematizada, sistemática. E outra coisa são as versões. Versões A, B, C, que comumente nós podemos dizer que tais versões elas estão muito mais para fofocas do que propriamente para a construção da cidade de Deus, do reino de Deus. Portanto, amados irmãos, nós daremos continuidade em outro momento. Vamos falar sobre o caminho da descrença, ou seja, os perigos que nós enfrentamos, que nos leva a nos afastar da igreja e perigosamente perder a fé. Por isso, amados irmãos, nesta noite vamos encerrar com a oração dominical, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Uma boa noite. Tenhamos um bom descanso. Até um outro encontro com a graça de Deus. Louvado seja o nome